Bem, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus novamente a todos. Quero convidá-los a nós abrirmos a nossa Bíblia, as nossas Bíblias, no livro de Atos, quase pela última vez, pela penúltima vez. Não que você não possa ler o livro de Atos depois, eu me refiro pelo fato de estarmos chegando ao final da nossa série de exposição bíblica, onde Deus tem nos falado nesse livro já há tanto tempo. Hoje chegamos até a 53ª mensagem, a mensagem número 53, e vamos entrar no último capítulo, o capítulo número 28. Um alerta sobre a mensagem de hoje, ela vai ser uma mensagem de duas partes. Nós vamos ver metade dela hoje e metade na semana que vem, quando encerraremos a série no livro de Atos. Bem, na mensagem da semana passada, presenciamos o cuidado de Deus com o apóstolo Paulo, quando ele finalmente embarcou para Roma e chegando com vida a uma ilha, depois de uma fortíssima tempestade que chega a ser classificada como um tufão em uma outra tradução, ou a gente podia chamar pelo menos de uma forte tempestade tropical, como a gente fala muitas vezes aqui no Brasil. Mas o problema é que ela durou pelo menos 2 semanas, ao ponto deles desesperarem da vida. Mas durante essa tempestade, Deus usou aquele cenário e Paulo passa de um simples prisioneiro para a pessoa mais influente naquele navio. Primeiro, seus conselhos não são ouvidos, mas posteriormente o são, e ele é responsável para ser usado por Deus para salvar a vida das 275, 6 com ele, 276 pessoas que estavam naquele navio. Inclusive, ele tem ali a oportunidade, já no final desse processo, de posicionar-se como servo de Deus e testemunhar da sua fé àquelas pessoas. E dessa forma, irmãos, com estas mensagens, continuamos comprovando o tema que temos visto desde o nosso início. Eu quero convidar você a nós falarmos, pela penúltima vez, esse tema geral do livro de Atos, que é o seguinte, vamos lá? Apesar da oposição, a Igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o Evangelho da salvação. Como eu já disse tantas vezes, este tema é o tema de Atos, mas se aplica a toda a igreja na sua história, inclusive a nossa. Bem, na mensagem de hoje, inaugurando o capítulo 28, vamos, depois de chegar até a ilha, já nesse capítulo, veremos Paulo sendo usado para impactar a população local, enquanto Deus continua suprindo e cuidando da vida do seu servo, pois, como nós vimos na palavra que o Senhor Jesus deu a respeito de Paulo, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Atos 9, versículo 15. E veremos hoje, meus irmãos, no tema, na grande ideia da mensagem que será de hoje e também de semana que vem, o seguinte enunciado, é o que você deve anotar no seu boletim. Apesar da oposição, o Senhor da igreja garante o necessário para que continue a proclamação. Apesar da oposição, o Senhor da igreja garante o necessário para que continue a proclamação. E hoje teremos, meus irmãos, como eu disse, essa primeira metade da mensagem, onde nós vamos do versículo 1 até o versículo 16 apenas, caminhando à medida que a palavra de Deus nos ensina. Vamos começar, meus irmãos, e primeiro do versículo 1 até o versículo 10, vendo o primeiro tópico, o primeiro ponto da nossa mensagem destes 2 domingos. Você está aí, apostos? Irmãos, nosso coral anda um pouquinho rouco, Então vamos tirar a ferrugem e vamos ler bem bonito, como a palavra de Deus merece na nossa leitura, ok? Versículo 1 até o versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver.
Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali, havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e, por 3 dias, bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Até o versículo 10. Meus irmãos, hoje nós vamos começar na palavra de Deus vendo o primeiro ponto que diz o seguinte: se necessário, o Senhor pode intervir sobrenaturalmente para que seus propósitos se cumpram em nossas vidas. Se necessário, o Senhor pode intervir sobrenaturalmente para que seus propósitos se cumpram em nossas vidas. Bem, o nosso texto é um texto de alívio. Diante das fortes emoções do capítulo 27, que nós lemos na semana passada, finalmente, depois de serem jogados para lá e para cá por aquela que provavelmente teria sido uma das piores tempestades que eles enfrentaram em sua vida, incluindo os marinheiros, eles chegam em segurança. Inclusive, a frase no princípio do versículo 1, uma vez em terra, pode ser traduzida, na verdade, por uma vez em segurança. Opções que os tradutores tomam, mas a gente tem acesso ao texto original, então é importante a gente fazer muitas vezes esse destaque. Chegaram então, irmãos, a uma ilha, e ali já é identificada como sendo a ilha de Malta, a qual é, ainda hoje, chamada pelo mesmo nome. Contudo, ela não é apenas a ilha de Malta, mas, na verdade, o arquipélago de Malta. Possui a ilha principal e pelo menos outras 2 menores formando este arquipélago. E já está, meus irmãos, muito perto da Itália, muito perto da Sicília, a apenas 200 quilômetros, inclusive a próxima parada nessa viagem, vários meses à frente, o porto de Siracusa, que nós veremos mais adiante, que inclusive também é o nome até hoje. 2000 anos depois, a mesma cidade está lá com o mesmo nome. O verso 2, irmãos, começa a narrar como os habitantes socorreram e ajudaram a Paulo e aos demais 275 passageiros, diz o texto, com extraordinária bondade. Em outra tradução, com grande humanidade. Fizeram uma fogueira para aquecê-los, pois já estamos aqui por volta do final de outubro, e acredite, o friozinho é forte e está chovendo, você está molhado, você está no meio do mar, a brisa, o vento do mar aumenta ainda mais essa sensação térmica para baixo, aumenta o frio ali, e as baixas temperaturas podiam custar a vida daquelas pessoas que já vinham sendo salvas do mar. Assim, meus irmãos, eles estavam já chegando perto, inclusive, já do inverno. O inverno propriamente dito, segundo sabemos modernamente, ele é marcado apenas no dia 21 de dezembro. Mas se você já viveu em um lugar mais ao sul, não apenas em Roraima, você sabe que o clima não respeita o calendário oficial. Eu me lembro muitas vezes estando no final do seminário, perto do início do nosso inverno, que não é este, nós estamos falando do inverno do hemisfério norte, nós estávamos perto da chegada do inverno no meio do ano, e bem longe da data do calendário, nós já estávamos todos encapotados lá onde estudamos em São Paulo, em Atibaia, por causa da chegada do frio. Então, o frio aqui não era brincadeira. Essa fogueira era providencial, era um cuidado que eles tinham. Tal atitude, meus irmãos, dos malteses, que eu pesquisei para ver como é chamada a pessoa que nasce em Malta, os malteses com grande humanidade, essa atitude é admirável. E, interessantemente, irmãos, para a mentalidade grega de Lucas, ele os chama, os habitantes que está na sua Bíblia, literalmente de Hoi Barbaroi, que seria traduzido por os bárbaros. Só que os bárbaros, irmãos, para ele era todo aquele que não era da cultura grega. A ilha de Malta não é uma ilha grega, é uma ilha que foi ocupada pelos gregos, depois ocupada agora pelos romanos,
possuía a língua latina, certo? Mas para Lucas, que tem uma mentalidade grega, eles são os de fora, os bárbaros. Depois é que esse termo tomou o significado de gente selvagem, de gente bárbara, como a gente fala hoje, né? De gente não civilizada. Mas aí era quando eles se referiam àqueles que invadiram o Império Romano vindo do norte. Esses sim, sem absolutamente nenhuma cultura greco-romana, e eram povos bem, na falta de outro termo, bárbaros. Mas não é o fato aqui, é apenas por eles não serem da cultura judaica. Bem, mas ainda assim, meus irmãos, eles têm uma atitude bondosa. E aí é uma dúvida, será que isso é algo normal da cultura maltesa? Ou é já um presente de Deus para o seu servo e, consequentemente, né, pegando carona na bênção de Deus, para todos esses passageiros? Realmente nós não sabemos. Ou pode ser as duas coisas. Deus vê aquele povo necessitado e demonstra a sua graça e leva esse povo dessa ilha a cuidar desses náufragos. Mas, no verso 3, os malteses estão prestes a ser impactados com uma outra realidade. Não a realidade de pessoas necessitadas, não a realidade de pessoas que precisam deles, mas a realidade de que existe um Deus verdadeiro e dentre aqueles náufragos há alguns representantes daquele Deus que eles vão conhecer. E a forma como Deus faz isso, irmãos, com Paulo em particular, ou conosco também, vai variar. Então nós não vamos examinar esse texto, já tem aqui, querido, obrigado. Nós não vamos examinar esse texto para dizer, Deus tem que fazer isso na minha vida. Lembra? Esse é um texto narrativo ao princípio de como Deus usa as circunstâncias e opera poderosamente para abrir portas para a pregação do Evangelho, certo? E eu disse no enunciado, ele pode fazer isso se necessário, contudo, não sai por aí procurando cobra para meter a mão para dizer que Deus está operando. Não é isso que o texto está dizendo. Eu vou lá no Instituto do Butantan, quando for em São Paulo. E eu vou mergulhar lá ou então eu vou no zoológico, lá no Rio de Janeiro. Eu vou mergulhar lá no lugar das cobras, né, no habitat das cobras. Não faça tal coisa. Eu estou dizendo, meus irmãos, porque, por incrível que pareça, na história do cristianismo já teve cristãos que acreditaram que literalmente eles podiam deliberadamente fazer isso. Paulo não procura esse animal. Paulo não procura este perigo. Acontece com ele pela permissão de Deus. E Deus usa aquele fato para começar a se apresentar ao povo de Malta como o único Deus verdadeiro e Paulo como seu representante. E mesmo, meus irmãos, que isso aconteça, mesmo que seja algo espetacular, e mesmo que muitos possam confundir e achar que é uma coincidência, o fato é que Deus está agindo sobrenaturalmente, porque é uma Jesuscidência, conduzindo a história segundo os seus propósitos. Então é importante salientar, meus irmãos, que o que acontece com Paulo não é nem uma coincidência e nem é algo acidental, que Deus não tem o controle, eu quero dizer. Deus está ali permitindo. E isso me leva a uma aplicação muito simples na nossa vida. Você já parou para pensar que a pior coisa que pode acontecer na sua vida pode ser a melhor coisa para que outro venha conhecer a Deus? Você já parou para pensar que aquilo que muitas vezes traz ao seu coração tristeza e até a tentação de murmurar pode ser ferramenta, instrumento de Deus, meio pelo qual Deus vai apresentar o Evangelho a outra pessoa? E não tem como não lembrar, meus irmãos, de alguém que eu já citei várias vezes aqui na igreja em outras mensagens. Eu me refiro da irmã Joni Erickson, os mais velhos, né, lembro do testemunho dela. Ela já é uma senhora de 60 e poucos anos, se não me engano, mas quando ela era apenas uma adolescente, ela foi mergulhar em um lago que havia perto da sua casa, e ela mergulhou em um lugar que ela não estava acostumado, e ali era muito raso, aproximadamente 20 ou 30 centímetros, e ela mergulhou e deu com a sua cabeça em uma pedra que estava submersa ali naquele lago, seccionando a coluna cervical. Ela ficou imediatamente tetraplégica e assim ela é até o dia de hoje. E, meus irmãos, se você acompanha, isso tem, o vídeo deve estar inclusive no YouTube mais, porque é um filme muito antigo. Johnny se escreve Joni, certo? Né? Johnny, como a gente está acostumado, o diminutivo de John, de João, ela é uma mulher. E a Johnny, ela tem o testemunho em filme, em livro, e ela conta como ela passou por muitos momentos difíceis, de reclamação, de murmuração, inclusive porque ela tinha confiança que Deus iria curá-la. Ela ia em muitas reuniões de oração, onde pessoas diziam que Deus estava curando,
e os anos iam passando. Mas o filme também mostra, meus irmãos, como ela começou a perceber que Deus tem um propósito mesmo nas nossas piores experiências. E nós já vimos isso, irmãos, sobejadamente na vida de Paulo. O que é mais uma víbora para quem estava há 2 anos preso debaixo do Império Romano? O que é, meus irmãos, mais uma víbora para quem que já havia passado por um naufrágio? Não, 3 naufrágios. Vai procurar a história que ele conta lá em Gálatas. Ele já está, na verdade, eu não sei como aqui nessa altura Paulo diz, pessoal, já posso pedir música do Fantástico, é meu 3º naufrágio, já estou acostumado. Mas ele não fala isso, ele aponta para que Deus tinha dito a respeito do que aconteceria ali. O fato é, meus irmãos, só para voltar à minha história que eu estava contando, ao longo dessas décadas, 5 décadas de tetraplegia, a nossa irmã tem sido extremamente usada. E dezenas, na verdade, milhares e milhares de pessoas ouviram o Evangelho a partir da experiência dela e o que ela tem compartilhado. Ela tem feito um ministério maravilhoso em clínicas de recuperação de pessoas com traumas de coluna e testemunhado como aquilo não é o fim da vida e Deus tem um propósito maior, inclusive um propósito eterno para aquele que se entrega a Deus através de Cristo Jesus. Paulo, meus irmãos, não se abate. Apesar do que acontece, apesar do que está vendo aqui, ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Assim, nesta ocasião, o nosso Deus age quando Paulo vai tentar alimentar o fogo, ajudar e colaborar com o que está acontecendo ali, retribuindo a voluntariedade, a humanidade dos malteses. E ali, como diz o texto, ele é picado por uma víbora, ou seja, por uma serpente venenosa. O que, meus irmãos, no século I é praticamente uma sentença de morte. Hoje em dia, se você não correr para procurar socorro, se você estiver numa área isolada, é realmente sentença de morte. Alguns anos atrás, um missionário, e isso não é a primeira vez que acontece, perdeu a sua filhinha porque ela foi picada de cobra e não havia condição do avião chegar até ali por causa do clima. Então, meus irmãos, ainda é uma coisa séria. Imagine no primeiro século. Se eu não me engano, não sou especialista em medicina ou em farmacologia, não existia antídoto naquela época. Provavelmente a boa e velha prática de você morder na área picada, chupar o veneno, cuspir e torcer para que a pessoa não morra, nem você, por estar em contato com aquilo lá. Então era algo muito sério, ao ponto de você achar realmente não tem esperança. Porém, meus irmãos, o fato é que nos versos 7 e 8, Deus continua intervindo, 7 e 8, no verso 4, Deus continua agindo na reação que os malteses têm quando eles veem aquilo acontecer. Reconhecendo, meus irmãos, que estavam ali, aqueles homens, por um milagre diante da tempestade. É o que eles dizem, eles sobreviveram à tempestade, ele sobreviveu, e agora uma cobra o pica. O que está acontecendo com esse homem? O que está acontecendo com essa pessoa? Então eles relacionam o ataque da serpente a Paulo com um ato de justiça. De quem? De justiça de algum Deus. Eles tinham, meus irmãos, a ideia de que era necessário pagar aqui por alguma injustiça feita. E provavelmente eles deduzem isso, eu fui pesquisar, porque eles conheciam a história registrada em uma obra chamada Antologia Palatina. E lá tem uma história de um marinheiro que havia naufragado na costa da Líbia e, sobrevivendo ao naufrágio, chega na praia e é mordido por uma serpente venenosa e morre. Isso era a história dos 3 porquinhos da época, vamos chamar assim. Ou seja, a história que contava-se para as pessoas, né? Era a história de carochinha, a história do conto de fadas. Não é um bom conto de fadas, mas você entendeu o que eu quero dizer? Que contavam para as crianças na época. Então, quando eles viram acontecer exatamente a mesma coisa com Paulo, o que eles pensaram? Olha, a justiça está agindo novamente. O fato é, meus irmãos, que esses homens ali têm uma cosmovisão de crendice, de superstição, onde o Deus deles, os deuses, né, estão executando as pessoas pelo mundo por causa de suas maldades. Isso é verdade? Acontece exatamente assim? O mal é sempre retribuído aqui? Não necessariamente. Quantas e quantas vezes, irmãos, em um mundo caído, em um mundo injusto, nós vimos pessoas não sendo responsabilizadas pelo mal que fizeram. Nem todos os grandes responsáveis pelo holocausto
judeu na Segunda Guerra Mundial foram capturados. E muitos dos que participaram receberam penas brandíssimas, coisas inimagináveis, e voltaram à convivência da sociedade. 6 milhões de pessoas foram mortas. Eu não vou aqui fazer a defesa de pena de morte, não é isso? Mas no mínimo pessoas deviam ser trancadas e jogar a chave fora. Mas você vê, meus irmãos, a justiça que temos aqui não é plena, então não é assim que Deus age, não é assim que Deus faz. O Senhor Deus não age punindo o ímpio sempre. Mas nem sempre o que acontece com as pessoas também é uma punição de Deus. E nem sempre Deus pune imediatamente. A forma de Deus lidar, meus irmãos, com a aplicação da justiça é mais ampla, é mais complexa e tem repercussões eternas. Muitas vezes Deus não age punindo o mal em determinada pessoa aqui, porque no conjunto do que Deus está fazendo, tem outra coisa relacionada com aquilo que Ele está fazendo. Certo? Então a justiça dos homens falha, Deus não age dessa maneira, portanto, a pressuposição dos malteses era apenas questão de crendice, baseado em fábulas que eles haviam ouvido anteriormente. Contudo, também não deixa de ser interessante, meus irmãos, como tais deuses justiceiros na mentalidade dos habitantes de Malta também eram bem fraquinhos. Por quê? Supostamente, eles conseguiram provocar um tufão, uma enorme tempestade, mas não conseguiram matar a Paulo, um simples homem. E agora, de novo, não conseguiram matar com uma cobra. Então eu fico pensando, meus irmãos, como que os deuses desses homens estão sendo desacreditados passo a passo. Porque eles acreditavam que havia um deus do mar, Poseidon, por exemplo, né? É um deles. Acreditavam que havia um deus da justiça, uma deusa da justiça, na verdade, né? É aquela cega que está lá em Brasília, né? Com a estátua. Mas nenhum deles conseguiu dar cabo de Paulo. Deus, o nosso Deus verdadeiro, com D maiúsculo, está abrindo caminho para que eventualmente Paulo consiga pregar em um lugar onde nós vamos saber e vai ficar por bastante tempo. No verso 5, Paulo simplesmente, diz o texto, sacode a víbora no fogo, como se fosse aí um piolho de cobra, coisa normal, e nada lhe acontece. Curiosamente, apesar de existirem naquela época, pesquisadores dizem que as cobras não existem mais na ilha de Malta. E eu sei por quê. Teve um apóstolo que chegou lá e começou a fazer a extinção dessas cobras, né? Começou a extinção no dia de Paulo, passado esse tempo todo. Se você for hoje em Malta, fique tranquilo. Se você for hoje na Baía de São Paulo, lembra que eu falei que é o nome desse lugar hoje em dia? Fique tranquilo, porque não vai ter mais essa víbora por lá. Bem, alguns céticos afirmam que não se tratava, na verdade, de uma serpente venenosa. Você sabe muito bem que nem toda cobra é venenosa, certo? Especialmente aquelas que têm a cabeça arredondada. Elas são cobras contristoras. Você não morre envenenado, mas em compensação todos os seus ossos são quebrados, né? Não sei qual dos dois é pior. É claro, estou falando de uma cobra constritora que seja grande o suficiente para envolver e sufocar um ser humano. Então alguns céticos dizem, não era venenoso, não era venenosa. Por isso que ele pegou e facilmente sacudiu no fogo. Só que tem um probleminha, meus irmãos. Vários malteses estavam ali ao redor de Paulo. E eles são nativos, eles são dali. Eu não sei você, mas quando eu era criança pequena lá no Rio de Janeiro, eu era mais um menino da cidade, mas na casa onde a minha avó morava era cercada de mato. Então era um sítio dentro da cidade. O meu primo, né? Aqui eu mando um abraço, Rogério, se depois assistir, um amigo querido de infância, era alguém mais conhecedor das coisas ali da casa da minha avó. E de vez em quando a gente andava no mato, né? Ali no meio do bambuzal e tal, e às vezes ele falava, cuidado, aqui tem uma cobra que faz isso, isso, isso. Aqui tem uma cobra que não é venenosa, mas ela dá uma chicotada na perna da gente que fica a marca, né? E ele falava, e se eu olhasse, mais acostumado com o asfalto, e eu não sabia a diferença nenhuma e outra, eu dependia do meu primo, o nativo, para identificar o que era ou o que não era. Eu fico pensando, irmão, será que esses céticos não têm vergonha nessa cara de pau? De dizer que eles sabiam mais do que os habitantes de Malta? Por quê? Porque quando, meus irmãos, eles veem que Paulo foi mordido, eles ficam esperando que Paulo caia duro, morto, confirmando que realmente era um animal peçonhento.
confirmando que, na verdade, no versículo 6, esse era um assassino, caçado pelo mar, caçado por uma deusa da justiça com um animal peçonhento, mas absolutamente nada o que acontece com ele. Aí, ele passa instantaneamente de um assassino para o que diz no final do versículo 6? Deus. Mesmo você vê como esse é um povo cheio de crendice, cheio de superstição, mesmo essa não é a primeira vez que acontece com Paulo. Eu acredito, meus irmãos, que quando Paulo começou a ver um zum de alguns acharem que ele era algum ser divino, ele deve ter pensado de novo. Porque, meus irmãos, lá em Listra, isso está em Atos capítulo 14, na mensagem 34 da nossa série, ok? Lá em Listra, após a cura de um homem aleijado, Paulo e Barnabé, lembram bem? Foram confundidos, foram chamados de Hermes e Zeus. E ele teve que conter as multidões, que repreender as multidões e dizer, nós somos homens como vocês. Por quê? Já estavam trazendo animais para fazer sacrifício para eles. A mesma coisa não acontece em Malta, ainda bem, felizmente, mas ele foi reconhecido como um Deus. Por que eles pensavam isso, irmãos? Você já assistiu a história de Hércules. Era o pensamento de que os deuses desciam do Olimpo, ou desciam de onde estivessem, e vinham para ter filhos com as mortais, certo? Hércules, por exemplo, é um semideus. Era de Zeus com uma mortal. E esse era o pensamento de que talvez Paulo fosse um desses. Eu fico pensando que ele não era nenhum Hércules, né? Como a qualidade física dos deuses estava caindo recentemente. Ele era pequeno, magrinho, já idoso, não era em nada parecendo com as estátuas que a gente vê nos museus da representação dos deuses greco-romanos. Bem, mas ele, graças a Deus, não tem que repreender, isso não acontece aqui. Na verdade, assim como Deus se mostrou aos homens no navio, através de Paulo, pelos sábios conselhos e o equilíbrio diante de uma situação desesperadora, agora ele está fazendo a mesma coisa com os malteses. E, de fato, nos versos 7 e 8, Deus continua intervindo sobrenaturalmente ao zelar por Paulo e os demais servos de Deus. Não sabemos, irmãos, quanto tempo depois da chegada à praia, mas o que acontece agora é que Lucas nos apresenta um homem chamado Públio. E ele o apresenta como o homem principal da cidade. Isso não é necessariamente que ele fosse algum governador da cidade. É mais provável que ele fosse um dos homens mais ricos, mais poderosos, com mais bens da cidade e que provocava muitas benfeitorias ao povo da cidade. E assim ele é tratado com essa distinção. E enquanto ele é mais uma demonstração da bondade recebida nessa ilha, ao abrir a sua propriedade para receber Paulo, Lucas e Aristarco, os cristãos dentro desse barco, e também não sabemos a quantos dos náufragos ali, também isso é uma oportunidade para pregar que Paulo certamente não desperdiçaria. E aqui, meus irmãos, eu quero fazer uma aplicação da mesma maneira que fizemos há 2 semanas atrás. Meus queridos, Deus não faz nada por acaso. Uma fila de supermercado em uma inauguração, isso é fato histórico, certo? Que está demorando demais. Pode ser o momento de você murmurar porque a fila não está andando, ou você aproveitar e fazer um contato com a pessoa ao lado e compartilhar do evangelho ali ou depois. Depende de como você vê a sua vida. Você pode estar num naufrágio e reclamar, Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu sou teu servo. Não tem aquele pessoal que gosta de dar carteirada para Deus? Eu te sirvo há tanto tempo. Senhor, eu sou pastor. Como é que o senhor deixa isso acontecer comigo? Não tem esse pessoal? Essa é uma alternativa. Mas vou lhe adiantar, não funciona. Deus não se impressiona com carteirada. Deus não se impressiona com seu currículo, ou com seu pedigree, se você preferir. A alternativa é, por que o senhor está permitindo isso? O que o senhor deseja fazer através da minha vida que vai impactar a vida de outros também, através daquilo que está acontecendo? E essa é a atitude de Paulo. Ele sabe, meus irmãos, olhando lá na frente, que Deus tem um propósito. Qual é? Que ele chegue a Roma e pregue até o imperador. Qualquer coisa que aconteça no processo, ele vê com outras micro-oportunidades para pregar o evangelho.
E Deus ainda vai escancarar a porta ainda mais, ainda não acabou. Ele vai abrir as portas na casa de Públio. Sem dar muitos detalhes, portanto, Lucas deixa claro que houve um estreitamento entre eles e este homem, Públio, ao ponto de Paulo ir visitar o seu pai doente. Isso não é para qualquer um. Ele tomou conhecimento do estado do pai de Públio e se oferece, e o estreitamento mostra que ele permitiu que Paulo fosse visitar o seu pai que estivesse doente. E esse estreitamento, irmãos, não é pouco. Porque ele está ali, meus irmãos, como um estranho, como alguém que chegou agora e já está visitando o pai do homem. Certamente, Deus estava abrindo uma oportunidade ali. O fato é que esse homem estava doente, e ele não estava pouco doente. Eu quero corrigir uma informação, meus irmãos, aqui, comum, que vinha na nossa cidade, no nosso estado, porque o texto diz que ele estava com febre e disenteria. E, apesar de ser o costume local, de muitas vezes eu já ouvi as pessoas falando, olha, fulano está com desarranjo. Aí alguém diz, ele está com disenteria? A primeira vez que eu vi isso, irmãos, 20 e tantos anos atrás, eu falei, não, ele está com uma boa e velha diarreia. Eu demorei a compreender que eram coisas sinônimas, mas na verdade, irmãos, não são. Pesquisando, eu vejo que disenteria, ela é identificada, na verdade, deixa eu dizer de outra forma, a disenteria inclui também uma diarreia, mas nem toda diarreia é causada ou pode ser identificada como disenteria. E o que é uma disenteria, então, irmãos? A disenteria é perigosa. Ela é, na verdade, uma gastroenterite que causa diarreia com sangue e a pessoa pode se esvair até a morte. Se isso é verdade hoje, imagine no primeiro século. Então, além de corrigir a forma de você tratar a coisa, né? Se você comeu um pastel estragado e está apenas com desarranjo, você está apenas com desarranjo. Não vá colocar um diagnóstico tão forte assim. Isso aqui é muito sério. No primeiro século, e na verdade por muitos séculos, isso era a causa da morte de milhões de pessoas. Então, Públio, meus irmãos, apresenta seu pai e ele está extremamente preocupado porque é provável que era um homem de idade e que não iria resistir ao que estava passando. E aí, meus irmãos, correndo sério risco de vida, Paulo entra em cena. É bom destacar, meus irmãos, que junto com Paulo havia Lucas. Qual é a profissão dele, igreja? Médico. Inclusive, ele é chamado de Lucas, um médico amado. Lucas nada pôde fazer pelo pai de Públio. O máximo que ele podia fazer é toma um chá de boldo e torce pelo melhor. Mas lá estava Paulo, e Deus usa a presença dele para que ele seja curado e uma enorme porta de pregação acontece. Em nome do Senhor Jesus, apesar do texto dizer que Paulo curou, em nome de Jesus, Paulo cura e ali o pai de Públio está fora de perigo. Esse fato, meus irmãos, não fica isolado. No versículo 9, ele desencadeia diversos outros acontecimentos. A população local é recebida e curada por Paulo um após o outro. Uma ação leva a outra. E no verso 10, encerra esta sessão do capítulo com honras sendo prestadas aos servos de Deus e suprimentos quando eles retornassem à viagem. Um parêntese, meus irmãos, importante em tudo isso, é que Deus está abrindo portas a todo momento. E quem é que está testemunhando tudo aquilo que está acontecendo naquela viagem, particularmente com Paulo, que sem dúvida nenhuma se transformou em uma figura central. Ele é central e determinante para a sobrevivência no naufrágio. Ele tem um episódio que qualquer um morreria, que é a picada de uma cobra venenosa, uma serpente no primeiro século, e ele não morre. Ele é a fonte de um monte de gente que está fluindo para a casa de um homem importante, Públio, para ser curado. Quem está testemunhando isso, irmãos, e vai acompanhar Paulo na viagem? O centurião Júlio, que nós vimos na semana passada, que é o responsável por essa viagem. Ele havia testemunhado todos os eventos que eu narrei. E aí eu penso, meus irmãos, é claro que é uma suposição, que a esse ponto Júlio está pensando, como pode este homem ser um criminoso? E mais do que isso, certamente isso teve um tremendo impacto na chegada deles daqui a pouquinho em Roma. Deus está usando todas essas circunstâncias, irmãos, para poder demonstrar o seu cuidado, para demonstrar aquilo que ele está fazendo com a vida do seu servo, agindo sobrenaturalmente para preparar o caminho para aquilo que ele está fazendo. Outra questão importante é que o costume apostólico não era curar por curar. Na verdade, meus irmãos, isso nunca foi a ênfase do cristianismo, pelo menos na Bíblia.
da onde nós tiramos o nosso exemplo. As curas, os milagres, eles sempre tinham o propósito de pregar a palavra. Vamos ver? Jesus está ali pregando às multidões, pede a Pedro para usar o seu barco, sobe no barco, prega. Pedro não tinha pego nada, e aí ele fala: Pedro, eu sou marceneiro, sou carpinteiro, mas deixa eu te dar um conselho de pescaria, porque com certeza foi isso que Pedro pensou. Camarada não é pescador, está dizendo para eu pescar, pesquei a noite inteira, rapaz, faço isso há 40 anos, desde que eu era criança. Mas Pedro tinha ouvido Jesus pregar. Aí disse: Senhor, segundo a tua palavra, nós vamos lançar as redes. Você sabe o que acontece, né? Eles pegam tanto peixe que quase que o barco afunda. O que acontece na sequência, meus irmãos, depois desse sinal, desse milagre que Jesus faz? Pedro se ajoelha e diz: Senhor, vai para longe de mim, eu sou um homem pecador. O Senhor Jesus alcança ali o seu, provavelmente, principal apóstolo do colégio apostólico inicial e vira para ele e diz: não temas, de hoje em diante você vai ser pescador de homens. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, o sinal abriu caminho para a pregação? Atos capítulo 3. Pedro e João, mesmo Pedrão, estão indo ao templo para orar. Na porta formosa tem um homem aleijado, coxo. Olha para eles querendo um dinheiro. E aí o que ele responde? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. O que acontece, meus irmãos? Ato contínuo. As multidões chegam até o pátio do templo, era o lugar onde as pessoas poderiam ficar, não era dentro do templo propriamente dito, era um pátio exterior, cuja parede é aquela que tem o Muro das Lamentações, onde eu estava orando há uns meses atrás. Do outro lado seria esse pátio, ok? Naquela época. E Pedro faz o quê? Por que vocês estão olhando para nós como se alguma virtude, ou poder, ou piedade nossa tivesse acontecido? E ele prega a Jesus. A mesma coisa está acontecendo aqui, meus irmãos. Com este sinal, ele está cumprindo depois a sua verdadeira missão. Vão e pregue o evangelho. Sabe por quê, meus irmãos? O próximo verso, nós vamos ler para o próximo tópico, vai nos dizer que eles ficaram ali 3 meses. Pelo que você conhece do apóstolo Paulo até agora, que você aprendeu sobre a vida dele em Atos, do que você aprendeu sobre ele em Efésios, em Romanos, em Coríntios e Tessalonicenses, você acha que ele ficou atando uma rede no coqueiro e tomando água de coco durante 3 meses? Bem, era inverno, não dá para ficar tomando água de coco ali. Você entendeu o que eu quero dizer, né? Você acha realmente, meus irmãos, que Paulo ficou 3 meses fazendo turismo em Malta? Aliás, Malta é tão pequena, são só algumas dezenas de quilômetros de comprimento, de extensão, que 3 vezes você dava um giro na ilha N vezes. Eu não acredito, meus irmãos. É a minha convicção que 3 meses depois, quando eles saíram de lá, o princípio ou mesmo uma igreja foi plantada naquela ilha. Meus irmãos, esse afã por não desperdiçar as oportunidades que eu e você precisamos aprender. Quando você sai de férias, seu evangelho sai de férias junto? Ou fica, melhor dizendo. Quando você está em contato com pessoas que você sabe são difíceis, você desliga o evangelho? Será que nós temos que compreender, meus irmãos, ainda, que nós estamos em missão? Eu estava assistindo um vídeo em que os 2 companheiros estavam lá ali e foram colocar, na Segunda Guerra, o objetivo era colocar a bomba e sabotar o trabalho dos nazistas. Quando ele fez isso, ele ficou preso e não conseguia arrancar mais a mão dele. E aí ele virou para o seu companheiro e disse: a missão vem em primeiro lugar. Ele empurrou seu companheiro e disse: vai embora, porque não tinha mais tempo, a bomba era relógio. E os nazistas vinham lá de longe já gritando. Aí o companheiro foi embora e o primeiro ficou lá, a bomba estourou e ele morreu junto. Eu fiquei pensando, meus irmãos, é claro que o nosso cenário não é de vida e morte, é claro que o nosso cenário não é de destruição, de plantar uma bomba. Isso é coisa de uma
no outro grupo religioso. Mas eu fico pensando, irmãos, até que ponto a missão dada a nós em Mateus capítulo 28 vem em primeiro lugar? Deixa eu fazer a pergunta de outra maneira. Em que lugar, afinal de contas, a missão vem? Em que lugar ela está? Se você pudesse quantificar, meu irmão, em que lugar a missão que Deus colocou sobre a sua vida está na sua vida? Você consegue sequer ver na lista de prioridades em algum lugar? Você consegue sequer dizer, pastor, está feio, né? Está lá na zona de rebaixamento. Porque às vezes nem na zona de rebaixamento está. Porque nós começamos, irmãos, a entulhar a nossa vida com pseudo-missões, com projetos, com alvos, que muitas vezes não são pecaminosos. Esse não é o problema. O problema, meus irmãos, é como que Satanás e como a nossa carne nos engana com coisas que são aparentemente boas. E elas acabam tomando um lugar tão prioritário na nossa vida. Quantas vezes, irmão, nós ficamos admirados com a vida deste homem? Sabe por quê? Esse era o homem focado na missão que Deus havia dado para ele. Missão essa que nós, inclusive, lemos agora há pouco em Atos capítulo 9. Ele sabia que Deus o havia escolhido para isso e para isso. O propósito de Deus era claro na sua vida e ele não perdia o foco da sua missão. Portanto, meus irmãos, se necessário, o Senhor pode intervir sobrenaturalmente para que seus propósitos se cumpram em nossas vidas. A grande pergunta é, eu estou aproveitando as intervenções que Deus tem feito na minha vida? Deixa eu terminar com uma última história. Eu me lembro de uma pessoa muito próxima a mim, que passou por uma experiência de quase morte, crente no Senhor Jesus. E durante praticamente 10 minutos ele narrou como ele havia renovado seu propósito com Deus e como ele havia dito para Deus que agora que ele estava, Deus havia ouvido, ele estava saindo dessa, né, para uma melhor, para uma saúde restabelecida, como ele ia repensar a sua vida, ele ia servir a Deus 10 minutos. E aquilo começou a me preocupar. Isso faz muito tempo, meus irmãos, dá vontade de voltar no tempo e pegar o celular e dizer, deixa eu gravar para depois eu mostrar para você o que você está falando. Na época nós só tínhamos aqueles celulares que muito mal gravava nossa voz, né? Muito antigo. Bem, o tempo passou. Em poucos meses, a vida dele voltou para a mesma mesmice, a mesma vida espiritual bege, mesma vida espiritual blá que era antes. E aí eu me lembrei de um texto bíblico, irmãos, que diz que quando você fizer um voto a Deus, o que a palavra de Deus diz, irmãos? Cumpra. Não faça voto de tolos. Não brinque com Deus. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Mas parece, meus irmãos, que nós fazemos constantemente promessas vazias ao Senhor. Talvez diante do nosso devocional, na confrontação que Ele nos faz. Mas como diz Tiago, nós viramos o nosso rosto do espelho e não lembramos como é a nossa fisionomia, porque somos ouvintes da palavra e não necessariamente cumpridores dela. O texto vai continuar, irmãos. Eu quero convidar você a ler agora do versículo 11 até o versículo 16, onde temos a segunda metade do nosso texto de hoje. Diz o texto, vamos juntos, irmãos, bem bonito? Passados 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino, que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegando a Puteoli no segundo dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles, e depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e as 3 Vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. O verso 11, irmãos, desse segundo texto, nos informa que a estadia em Malta durou 3 meses, como eu havia mencionado, isto é, os meses do inverno. Já estamos agora no final de fevereiro, início de março, variando um pouquinho de comentarista para comentarista. Eles, inclusive, embarcam de novo em um navio alexandrino, que também havia buscado abrigo em Malta por causa do inverno. Conhecido por o seu uso de detalhes,
Lucas inclui na sua narrativa uma informação de que o navio carregava um emblema, e você vai encontrar essa expressão na versão revista atualizada, o emblema de Dioscoroi, em grego, Dioscoros, em português. Literalmente significa filhos de Zeus, que era a forma como, aí foi a opção da tradução na NVI, a forma como os gêmeos, os deuses gêmeos Castor e Pólux eram conhecidos. Você os conhece na constelação de gêmeos que tem no nosso céu, né? E os navegantes colocavam esse símbolo no seu navio porque eles acreditavam, olha aí a superstição, que quando eles estavam navegando e eles conseguiam identificar a constelação de Gêmeos, a constelação de Castor e Pólux, eles iam chegar com segurança até o seu destino. Eu fico pensando quantas pessoas poderiam dizer, olha, eu vi a constelação e eu naufraguei, então isso aí é balela. Mas é engraçado, irmão, superstição é assim. Mesmo que não funcione, as pessoas continuam acreditando nelas. E eu acho interessante, meus irmãos, por que Lucas registra isso? Porque ele está nos mostrando mais uma vez a cultura religiosa e supersticiosa dos povos da época, em contraste com a fé cristã. Nos versos 12 e 13, finalmente chegam à Itália. Onde na Itália? Eles chegam a Siracusa. Lá eles ficam 3 dias. Siracusa é um porto localizado na ilha de Sicília. Essa é uma ilha bem grande, se você pegar o mapa da Itália, né? Todo mundo sabe que ela tem um formato de avião, não é isso? Não, né? Quem é bom de geografia? Formato de bota, certo? Tem o formato de bota. Na ponta da bota tem uma ilha. Essa é a ilha de Sicília, e lá ficava o porto, fica até hoje, na verdade, né? O porto de Siracusa. No dia seguinte, eles chegam a Puteoli e seguem 240 quilômetros por terra para finalmente chegar até Roma. Puteoli está perto já, né, de Roma, lá em cima, no meio da Itália, e eles seguem por terra. Bem, em Puteoli, diz o texto, Lucas, Paulo e Aristarco encontram uma igreja, encontram irmãos. Algo importante, porque comprova que o evangelho já havia alcançado, a partir de Roma, outras cidades italianas. Adivinha quem colaborou com isso? O imperador Cláudio. Lembra? Ele havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. E adivinha quem fazia parte, ou quem era a maior parte da igreja da época? Exatamente judeus convertidos. Então pouco importava se eles eram judeus ou judeus cristãos. Por ordem do imperador Cláudio, eles são expulsos de Roma e boa parte deles chega a outras cidades romanas, inclusive essa cidade onde Paulo encontra esses irmãos. Com eles passam uma semana, tempo no qual o centurião provavelmente estaria fazendo preparativos para a longa viagem de 240 quilômetros a pé até Roma. Que nada, pastor, 240 é um pouquinho mais que Pacaraima, de carro, né, querido? Vai a pé para você ver só, como inclusive alguns imigrantes venezuelanos fizeram, de lá para cá, 200 quilômetros. 240 quilômetros, carregando bagagem, carregando tudo, com animais, era uma senhora viagem, extremamente desgastante, porque o asfalto da época não era o asfalto de hoje, eram pedras, né? As estradas romanas cobriam as estradas com pedras redondas, e assim essa viagem era extremamente cansativa. Lá eles chegam, é o que está registrado no final do versículo 14. Bem, a notícia da chegada de Paulo logo alcança os irmãos de Roma. Eu dei uma falha, eu não falei o ponto 2, né, irmão? Você me perdoem. Estão aí perguntando, né, se eu vou transmitir por WhatsApp. Ponto 2. Mesmo em meio à oposição, Deus sempre provê meios de consolação. Mesmo em meio à oposição, Deus sempre provê meios de consolação. E é exatamente nisso que estamos chegando agora. Como eu disse, a notícia da chegada de Paulo logo alcança os irmãos que estavam em Roma, aqueles que por algum motivo não foram expulsos de lá ou retornaram depois que Cláudio não era mais imperador. No verso 15, eles se apressam em ir ao encontro de Paulo, inclusive sem esperar que ele chegue até a cidade. E os irmãos vão até o seu encontro fora da cidade, fora de Roma. Agora, não é ir ao encontro deles, irmãos, aqui pelo Açaí, pelo Atacadão, ali pertinho da fronteira, não. Olha onde eles vão, meus irmãos. Eles vão até a Praça de Ápio, que ficava a quase 70 quilômetros fora de Roma. Eu não lembro qual é a distância de Mucajaí, mas é mais ou menos isso, não é?
50 quilômetros? Eles foram para depois de Mucajaí, para encontrar o amado irmão Paulo. Esse é um grupo. O outro grupo foi um pouquinho mais perto. Foram até um lugar chamado Três Vendas. Você pode traduzir por Três Armazéns, certo? Era um lugar de comércio. E ali estava apenas a 53 quilômetros de Roma, ou seja, mais ou menos até Mucajaí. Fico pensando, irmãos, qual o impacto que isso tem na vida dele? Lucas registra. Meus irmãos, de fato, a palavra usada aqui é que ele fica extremamente motivado por esse encontro. A motivação, meus irmãos, e o consolo na vida de Paulo foi tão grande que Lucas escolheu uma palavra muito peculiar para falar desse encontro. Ele usa uma palavra, meus irmãos, que era usada quando uma comitiva de honra saía da cidade para encontrar uma pessoa importante. É isso que ele fala aqui. O termo que está meramente traduzido por foram o encontrar ou foram ao seu encontro, dependendo da tradução, significa foram com uma comitiva de honra para encontrar o oficial que estava chegando na cidade. Você quer ver como essa palavra é bonita, irmãos? Você encontra essa palavra sendo usada por Paulo em 1 Tessalonicenses 4,17. Você vai lembrar desse texto. Depois do que os mortos ressuscitarem, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Mesma coisa. Lucas talvez tenha lembrado, não sei. Certamente ele já tinha lido a carta aos Tessalonicenses. Ele lembra dessa palavra distinta. Dessa palavra que denota honra. Porque ele quer mostrar como que esses irmãos estão dando honra a quem honra. Ele sabe, meus irmãos, a importância. Porque foram eles que receberam a carta magna do cristianismo. Eu me refiro, é claro, à carta que Paulo havia escrito aos Romanos. Os 16 capítulos, talvez mais importantes do Novo Testamento, que contém a maior base teológica e doutrinária para a igreja. Não dá para ser crente sem ler Romanos. Não dá para ser crente sem ler a Bíblia toda. Mas Romanos em particular, meus irmãos, possui a maior profundidade teológica que é necessária para a nossa vida espiritual. E tal atitude desses irmãos, como eu disse, tem um impacto profundo, não é em vão para a vida de Paulo. Não é à toa. O texto registra, vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. A palavra usada, meus irmãos, aqui no texto é alguém que vinha de um momento de profundo abatimento. Abatimento para Paulo podia ser prisão, naufrágio, serpente, 3 meses de inverno numa ilha. Tudo isso passando pela vida dele, irmãos. Décadas de ministério, sofrimento, mas ele se sente encorajado. Irmãos, como o carinho dos irmãos, que é graça de Deus, pode mover a nossa vida de um lugar talvez não tão bom para um encorajamento, quer estejamos passando por uma enfermidade ou por outro qualquer problema. É importante, irmãos, nós percebermos como que Deus usa coisas pequenas para abençoar a nossa vida. Quantos de nós não tem testemunhos de momentos na sua vida que você estava passando por aquela situação de vale e, por uma jesuicidência, alguém liga, alguém chega na sua casa. Eu me recordo, irmãos, de bons anos atrás, nós estávamos passando uma situação difícil. E do nada, nós tínhamos ainda aquele muro baixinho, aquele portão, né, mais simples. Do nada, alguém toca a nossa campainha, nós olhamos lá no muro e havia umas 4 ou 5 irmãs, eu nem lembro, eu lembro de uma ou duas que estavam lá, não sei se outros estavam aqui presentes nesse grupo também, e foram lá dizendo assim, pastor, nós viemos aqui fazer uma visita à sua esposa. E chegaram lá e oraram com ela, e leram a palavra. Meus irmãos, como isso é parte importante da vivência cristã. Se você tem aceitado ou acreditado na mentira de Satanás, de algum tipo de privacidade extrema, que você não possa entrar na vida de outra pessoa, não acredite mais. É claro que nós temos que respeitar a privacidade das pessoas, mas não é isso que muitas vezes acontece conosco. Nós vamos além e nem nos envolvemos com a necessidade, nós estendemos a mão para aquilo que outros precisam. Esses irmãos foram, meus irmãos, provavelmente a pé, dezenas de quilômetros de ida e depois de volta até Roma, acompanhando o amado irmão Paulo,
o apóstolo que tanto havia dado até a vida deles. É interessante, meus irmãos, como que a igreja de Cristo é capaz de demonstrações tão belas de amor e muitas vezes demonstrações tão tristes de indiferença. Que nós possamos, irmãos, olhar os dois exemplos e escolher exemplos como esses, atitudes maravilhosas como essas desses irmãos. Porque Paulo era tremendamente, irmãos, automotivado. Ele era tremendamente, irmãos, também motivado pelo próprio Deus. Ainda assim, isso não significa que o carinho e o cuidado desses irmãos havia passado desapercebido, de maneira alguma. Era, meus irmãos, o Deus de toda consolação, tal como Paulo escreveu em 2 Coríntios, trazendo água fresca quando se tem sede, trazendo, irmãos, brisa quando o calor está mais forte, trazendo alívio quando os problemas, as tribulações estão maiores do que alguém pode carregar. Você lembra, irmãos, quando nós passamos na exposição de Gálatas, onde o próprio apóstolo Paulo diz que nós devemos sim carregar cada um o seu fardo, aquilo que Deus colocou para você carregar, mas no mesmo contexto, Paulo diz, levem as cargas uns dos outros. As duas palavras são intercambiáveis. E Paulo não está confuso, Paulo não está senil. Ele está dizendo, há aspectos da sua vida que Deus está dizendo, querido, te vira, você tem que aprender a ser forte. Mas Paulo também diz no mesmo contexto, há aspectos da nossa vida que diz, peça ajuda ou ofereça ajuda. E nós precisamos, irmão, juntar ombro com o nosso irmão, dizer, querido, essa carga é demais para ti. Dá para mim, ou pelo menos junta o ombro aqui, põe junto, para que a gente possa carregar. Isso é evangelho. Isso é cristianismo. Vejo uma necessidade, preencho a necessidade. E é isso, meus irmãos, que está acontecendo aqui. O Deus de toda consolação está se manifestando na vida do seu servo através desses queridos irmãos, mesmo em meio a tanta oposição. Mas veja bem, não terminou. No último verso da nossa sessão, no versículo 16, quando Paulo, Lucas e Aristarco, e provavelmente a comitiva de honra, né, chega até Roma, Paulo se diferencia dos demais prisioneiros. Deus novamente está estendendo a sua mão de consolação. Muito provavelmente todos os demais prisioneiros, nós não temos ideia de quantos eram, certo? Vão para o calabouço, vão para a masmorra, vão para a prisão romana, que era horrível. Mas não Paulo. O texto termina, meus irmãos, dizendo que Paulo é permitido alugar uma casa e ficar em prisão domiciliar. Vai ser guardado, sim, diz o texto, por um guarda romano, por um soldado, mas ele fica numa casa. Provavelmente, meus irmãos, como que isso é alcançado? Lembra que eu falei do centurião Júlio? Ele acompanhou, meus irmãos, o relatório que Festo havia dado, que era positivo a respeito de Paulo. Ele acompanha toda a trajetória do navio, tudo aquilo que nós vimos na semana passada. Ele acompanha os 3 meses em Malta. Eu duvido se esse cabra já não era um grande admirador do apóstolo Paulo. Vou além. Isso é uma suspeita pessoal. Se esse aqui não é um daqueles da guarda, que Paulo depois vai testemunhar, que havia ouvido o evangelho e já havia se convertido. O fato é, meus irmãos, que mais uma demonstração da graça, do consolo de Deus, é o fato desse homem que não tinha posses. Paulo, você pode ficar numa casa alugada, não tem problema não, parcela no cartão. Tinha não. Paulo, você vai ficar numa casa alugada, não tem problema, deixa eu pegar essa bolsa de ouro aqui que eu acumulei nos anos do meu ministério. Não tinha não. Como que ele fica lá, irmãos? Certamente, como ele inclusive vai testemunhar escrevendo em outras cartas, os irmãos ajudaram em suas necessidades. Meus irmãos, a vida não é fácil, nós sabemos. Na verdade, ela é até muito dura. E mais dura ainda para uns do que para outros. Mas se eu posso aliviar a vida do meu irmão de alguma maneira, por que a minha mão se encolhe? Por que eu sou omisso? Se eu posso, meus irmãos, por exemplo, olha só, hoje em dia eu não preciso nem ir no correio. Na minha época, eu tinha que escrever a carta, botar dentro de um envelope. Você sabe o que é um envelope? Eu tinha que comprar um selo. Você sabe o que é selo? Tem que perguntar para os novos, né? Eu tinha que ir até os correios e botar a carta para o missionário.
Você tem ideia, meus irmãos, o que é você estar num país estrangeiro ou em um povo longe do seu povo e receber uma carta da igreja que lhe adota? Mas me recordo, irmãos, que há vários anos atrás, os irmãos de missões falaram assim, olha, está indo alguém para a mata. Nós temos, está no seu boletim, o André e a Juliana estão na mata. Está indo um avião para a mata e é aniversário do nosso missionário. Eu tenho vergonha de dizer para vocês quantas cartas alguém se dignou a escrever. E detalhe, faz bastante tempo, ele consegue receber o WhatsApp lá, porque é um telefone especial, demora, é de tempos em tempos. Qual foi a última vez que você mandou uma mensagem para ele? Ponto aqui, meus irmãos, é que como nós gostamos quando o fluxo das coisas é de lá para cá, né? Porque você com certeza gostou da última vez que alguém foi ao encontro da sua necessidade. Mas somos tão lentos, tão reticentes. Não somos capazes de andar 70 quilômetros. Vai levar provavelmente até alimento, consolo, amizade. Tal como esses irmãos aqui fizeram. Então, meus irmãos, se em meio à oposição Deus sempre provê meios de consolação, será que eu estou fora do que Deus está fazendo? Será que eu estou assistindo Deus usar tantas pessoas enquanto eu permaneço omisso? Eu fico pensando como o apóstolo Paulo chegou até aquela casa e levou dias para que a sensação de gratidão e as lembranças tão bonitas desse gesto e de outros sumisse da sua mente. Que nós possamos, irmãos, para resumir, viver a verdadeira vida cristã em amor. Essa é uma palavra muito complicada. Não, eu não me refiro ao Batista nem ao Videira. Comunidade. Vem de comum. Que não é necessariamente comunismo ou algum tipo de compartilhamento de coisas. Mas é necessariamente compartilhar a nossa vida. Muitas vezes, inclusive, os nossos bens. Mas especialmente, meus irmãos, estarmos entranhados uns nas vidas dos outros, de uma forma ou de outra. Nos alegrando quando o irmão se alegra. E chorando quando o irmão chora. Que nós possamos, meus irmãos, olhar para esse texto e perceber, como dissemos no começo, como Deus está agindo, como Deus está operando, apesar da oposição. Ele continua garantindo tudo o que é necessário para a sua obra. Ele intervém quando é necessário, mesmo que seja sobrenaturalmente aos nossos olhos, e Ele provê consolo, cuidado, quando precisamos também. Aí eu pergunto, que mais é necessário para servir esse Deus? Uma vez que Ele já entra com tudo que nós não teríamos como prover por nós mesmos. Apenas obediência. Amém? Vamos orar. Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra, como ela nos confronta, ó Deus, e como uma narrativa histórica possui tanta coisa que incomoda as escolhas que muitas vezes temos tomado na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a focar o nosso interesse, não apenas em nós, mas em outros também. Particularmente, como a Tua palavra diz, aos domésticos da fé. Em outras palavras, aos da nossa família na fé. Que esta semana, ó Deus, a Tua palavra possa reverberar em cada dia, no grupo de vida, quando estivermos compartilhando, possamos estar juntos diante da Tua palavra. É o que oramos, em o nome de Jesus. Amém.